Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e isso há 18 anos, no ar desde janeiro de 99. Como você observou no programa anterior, este mês nós vamos discutir reforma da Previdência. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e sobre o tema da reforma da Previdência, hoje sobre o seminário, aliás, o fórum que a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo realizou recentemente. Hoje você vai acompanhar a segunda palestra com o grande jornalista de Brasília e do Brasil, Antônio Augusto de Queiroz, do DIAP, conhecido como Toninho, do DIAP, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que realiza um trabalho de vulto em âmbito nacional, sempre dando subsídios para as associações e sindicatos vinculadas ao DIAP para discutir um assunto tão momentoso. Acompanhe. Dizer da satisfação de participar com vocês desse importante fórum para debater a reforma da Previdência. Eu gostaria, antes de entrar especificamente no tema da Previdência, e vou fazer isso exibindo algumas transparências aí, porque organiza o acompanhamento, mas isso farei na sequência. Antes vou fazer algumas considerações de natureza mais geral, que são, na minha avaliação, indispensáveis para conhecer em que ambiente estamos nos movimentando, de tal modo que possamos ter clareza da real correlação de forças no debate desse tema. O primeiro dado a ter presente é que, no Brasil, especialmente nesse momento, houve uma mudança muito desfavorável àqueles que dependem do salário como fonte de renda, aqueles que dependem dos serviços públicos e aqueles que dependem de prestações do Estado. O processo que levou à efetivação do presidente Michel Temer na presidência da República significou, para todos nós, brasileiros, não apenas uma troca de titular da presidência da República, mas uma mudança de paradigma na relação do Estado com a sociedade e com o mercado. Até a data da efetivação do Michel Temer, e desde a Constituição de 88, o estado de bem-estar social era respeitado integralmente, e o presidente, quando fazia o juramento de cumprir e manter a Constituição, etc., vinha razoavelmente mantendo aqueles princípios mais gerais. E essa mudança que aconteceu fará com que o Estado se volte mais para garantir contratos, garantir propriedade, honrar compromissos com credores e, portanto, uma visão liberal, e menos em utilizar o orçamento do Estado, né, os poderes do Estado para combater desigualdade de renda, desigualdades regionais, prestar serviços públicos de qualidade e promover inclusão social. Então, essa mudança significa corte de gastos, significa transferência de patrimônio, serviço e orçamento do Estado para a iniciativa privada. O que, se não houver uma resistência forte para impedir a implementação dessa agenda, haverá um verdadeiro desmonte do aparelho de Estado e também dos serviços públicos.
é, na prática, o resgate de uma agenda que se tentou implementar no Brasil em 1989, 90, com a eleição do Collor, né? Se implementou em vários países na América Latina, é aquilo que a gente convencionou chamar de consenso de Washington, que era um decálogo com 10 medidas que transferiam atribuições do Estado para a iniciativa privada, sob o fundamento de que o mercado resolve todos os problemas da sociedade e que o Estado é ineficiente para fazê-lo. Então, essa mudança levou a que o novo governo assumisse a agenda do mercado, que tem duas dimensões. Uma dimensão liberal, que é reduzir o tamanho do Estado, transferir para a iniciativa privada a produção de bens e serviços e a prestação de serviços, né? E uma dimensão fiscal, que é gastar o mínimo possível, né, com despesas de natureza social, para exatamente canalizar e direcionar o Estado para a prestação para a garantia de contratos da propriedade, etc. E o governo do presidente Michel Temer formalizou o que seria a sua gestão através da chamada Agenda Ponte para o Futuro, que consistia na desindexação geral no país, a desvinculação orçamentária, especialmente despesas com saúde e educação, e redução de gasto público. A privatização, descentralização e parcerias público-privadas amplas e abertura da economia, fim do conteúdo local, e reformas trabalhistas, previdenciárias e administrativa, e, por fim, uma revisão completa do papel do Estado. Para implementar essa agenda, contou com apoio, curiosamente, dos demais poderes da República. Nós vamos, rapidamente, nessa introdução, chamar atenção para isso. Então, tinha um apoio da mídia, da grande imprensa, apoio do mercado, porque a agenda é do mercado, e o apoio dos poderes. A simples assunção do presidente Michel Temer fez com que os demais poderes da República atuassem em sintonia na direção dessa agenda. E eu dou exemplos aqui. O Poder Executivo ficou responsável por cuidar da dimensão fiscal do processo. O que é a dimensão fiscal? É cuidar da parte da receita e receitas extraordinárias, não criar impostos, porque isso contraria a orientação de mercado. E nesse diapasão, nessa linha de cada um cuidar de uma coisa, o governo federal cuidou, no primeiro momento, de modificar a meta fiscal e conseguiu do Congresso essa autorização. Depois aprovou a DRU, desvinculação de recursos da União, dos estados e do município na dimensão de 30%, para permitir que o governo possa livremente movimentar esse recurso sem que ele seja obrigatoriamente canalizado ou amarrado constitucionalmente para uma determinada finalidade. Aprovou a emenda à Constituição 95, nós vamos falar um pouco dela, que é a pior de todas as propostas do governo, porque ela força as demais propostas. E, finalmente, encaminhou a reforma da Previdência para o Congresso. Então, essas foram algumas medidas na dimensão fiscal. O Legislativo, por sua vez, cuidou do chamado melhoria do ambiente de negócio. Aprovou leis como a terceirização nas relações de trabalho, aprovou uma lei que impede que as estatais possam utilizar os seus recursos e a sua estrutura para de algum modo, prestar políticas públicas de interesse do Estado. Ela vai ter que disputar em igualdade de condições com o mercado, não poderá mais ser utilizado, por exemplo, o Banco do Brasil, para fazer financiamento subsidiado para garantir ou fomentar o investimento em determinados setores. A Petrobras não poderá mais manter o congelamento de combustível ou deixar de reajustar para atender a determinado momento da conjuntura ou facilitar a vida dos brasileiros. Vai ter que trabalhar em igualdade de condições, a parceria público-privada, e uma lei extremamente séria. Essa não está concluída ainda a votação, mas vai ser votada ainda no mês de maio, agora, abril, maio, que é a lei que revê o desenho dos fundos de pensão, inclusive os fundos de pensão dos servidores públicos. Atualmente, os fundos de pensão brasileiros, eles têm
alguns ainda têm participação dos servidores, dos empregados, que são os donos do fundo de pensão, na sua direção. A Previ tem. Metade dos diretores da Previ são funcionários do Banco do Brasil e metade é indicado pelo governo. Essa lei está acabando com a participação dos empregados na direção dos fundos de pensão. Os empregados têm, todos os fundos de pensão atualmente, têm a seguinte conformação: tem um conselho deliberativo, que é o conselho que define as diretrizes de como é que vão ser aplicados os recursos, etc. Esse conselho é paritário, metade participante, metade patrocinador. Vale no serviço público e vale no setor privado. Então, metade das vagas são dos participantes, dos trabalhadores, e metade indicado pelo patrocinador. Está havendo uma reforma nesse desenho para estabelecer o seguinte: os trabalhadores terão 1/3, o governo 1/3 e o mercado indicará 1/3. Ou seja, retira-se os donos do fundo da sua gestão. A mesma coisa acontecerá no Conselho Fiscal, também terá 1/3 do mercado. Então, mudou o paradigma, mudou a visão, mudou a direção. O próprio Judiciário, por sua vez, também se engajou nesse processo, para sustentar essas duas dimensões, a liberal e a dimensão fiscal. Por exemplo, proibiu desaposentação, né? Determinou que greve no serviço público, os dias serão inexoravelmente descontados. Acabou com a chamada ultratividade da norma, no caso do setor privado, que é o seguinte: hoje os sindicatos de trabalhadores fazem um acordo, uma convenção coletiva, essa convenção ou acordo coletivo tem validade. Se o empregador se recusar a negociar, e ele se recusando, o sindicato não pode entrar na justiça, exceto se tiver a concordância do patrão, e ele não vai concordar, e por isso o Tribunal Superior do Trabalho fez uma norma, uma súmula, dizendo que havia a chamada ultratividade da norma, que era que aquele acordo ficaria em vigor até que o empresário negociasse novamente e fizesse o novo. Enquanto ele não negociasse, ficava em vigor. O Supremo Tribunal Federal acabou com a ultratividade da norma. O acordo acabou, fica sem proteção, sem database. Aprovou o reconhecimento das OS, Organizações Sociais em Substituição a Cargo efetivo nas áreas de saúde, educação e outras áreas mais. E, finalmente, recentemente tomou decisões no sentido de que há a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, a lei só vale nas relações de trabalho se acordo ou convenção não dispuser em sentido inverso. Ou seja, está na mesma linha em bases liberais. Então, isso modificou, e modificou fortemente, a gente tem que considerar esse aspecto. Eu estou chamando muita atenção para isso por a seguinte razão: o governo tem uma pauta que é a pauta do mercado. Essa pauta do mercado tem por objetivo de reduzir ou eliminar o estado de bem-estar social, ou seja, reduzir a participação do Estado na prestação de serviços e no fornecimento de bens e de programas, né? E esta é a 4ª oportunidade que o mercado tem para fazer isso. Ele teve uma oportunidade que foi na Constituinte, perdeu essa oportunidade, foi criado o Centrão lá, mas não viabilizou. Teve a revisão constitucional, foram produzidos 85 pareceres nessa direção, mas não foram aprovados, o período foi curto. No governo Fernando Henrique, tentaram novamente, mas o Fernando Henrique apresentou várias emendas simultaneamente e não conseguiu implementar todas. A trabalhista, por exemplo, não foi feita, né? E, por fim, tem agora essa oportunidade no governo Michel de tentar aprovar essa matéria. E vão fazer o possível e o impossível para aproveitar esse momento para viabilizar essa matéria. Acho que essa emenda à Constituição 95 que eu mencionei é a pior de todas, e aqui eu vou tecer alguns comentários rápidos a respeito dela. Essa emenda ela faz o seguinte: ela congela o gasto público em termos reais durante 20 anos da União, e os estados vão seguir o mesmo padrão. É o gasto público, mas o gasto público não financeiro. Significa dizer o seguinte: é o gasto público destinado àqueles que vivem de salário ou àqueles cuja receita que advém de salário, de benefício previdenciário, de programa social, ou que depende da
dos serviços públicos do Estado, esse gasto vai estar congelado. O gasto financeiro, que é o gasto destinado ao pagamento da dívida, do principal da dívida, e do juro, amortização e principal, não está congelado. Aliás, a economia que se fizer em cima dessa despesa não financeira vai viabilizar o pagamento da despesa financeira. Então, está se fazendo uma transferência de renda às avessas, dos mais pobres para os mais ricos, daqueles que não têm capacidade de poupança para aqueles que têm capacidade de poupança e, em função dessa capacidade, adquiriram um título da dívida pública. Esses estão preservados. Agora, para vocês terem ideia do quanto que isso é grave, basta dizer o seguinte: se essa regra tivesse em vigor desde 1º de janeiro de 2003, o salário mínimo hoje seria 1/3 menor do que é. Ou seja, se a gente pegar o salário mínimo do dia 1º de janeiro de 2003 e corrigir pelo IPCA, que é o que prevê a correção do orçamento, né, a partir do congelamento, né, só permite o que se gastou no ano anterior. E se pega um ano que o país está com PIB menor, algo como 10%, com 12 milhões de desempregados, congela-se esse gasto, a receita lá embaixo, e aí só corrige esse orçamento pelo IPCA. Se pegássemos o salário mínimo de 1º de janeiro de 2003 e corrigirmos pelo IPCA, ele vai ser R$300 a menos do que é hoje. Significa dizer que se estaria tirando das famílias que dependem do salário mínimo 13 vezes durante o ano, porque tem o 13º, 13 vezes R$300, 1/3 da renda dela. E para que seria isso? Para pagar juros da dívida ou amortizar o principal. Não pode gastar em outra finalidade. O governo alega, bom, mas congelamento do gasto público, com a correção em termos reais, ou seja, com a correção pelo IPCA, todas as famílias, quando têm dificuldade, elas cortam gasto. Mas qual é o principal gasto que a família corta? É o financeiro. Corta o cartão de crédito, corta o juro. O governo não está cortando essa principal despesa, que é a principal despesa do orçamento. Então, ele está fazendo um congelamento que, dando outro exemplo, se pegasse o que se gastou em saúde em 2000, se pegarmos o que foi gasto em saúde em 2003, em educação, e corrigirmos de lá até agora, pelo IPCA, vai se chegar a menos da metade do que se gasta hoje. Portanto, se teria menos recursos para a saúde pública. Então, é assim que está funcionando. Apenas para dar um outro exemplo ilustrativo disso e o quanto é grave esse processo. Porque essa PEC é uma espécie de gazua, é a pé de cabra que abre a porta para que as outras reformas se façam obrigatoriamente. O objetivo dela é forçar fazer as outras reformas. Digo para vocês, com a PEC 90, com a emenda 95 em vigor, a reforma da Previdência será feita hoje, amanhã ou depois, mas vai ser feita porque é inexorável. Isso é fácil de explicar. Funciona assim, vou dar um exemplo. No INSS, ou na Seguridade, nós temos hoje 35 milhões de benefícios. Se gasta com esses benefícios algo em torno de 200 bilhões de reais. O orçamento é corrigido pelo INPC. Esses benefícios são corrigidos pelo IPCA. Desculpe, o orçamento é corrigido pelo IPCA, os benefícios pelo INPC. O INPC é maior do que o IPCA. Então, se não tivesse nenhum novo benefício, o dinheiro que hoje se gasta com a Previdência já seria insuficiente para pagar os atuais benefícios. Como o orçamento não está congelado por rubrica, ele está congelado integralmente, então você pode tirar de outra rubrica para cobrir a Previdência. Então, já teria que tirar se não houvesse nenhuma nova aposentadoria, nenhum novo benefício. Acontece que, nos próximos 5 anos, a estimativa que se tem é que 1.500.000 pessoas, com ou sem reforma, terão direito a requerer seus benefícios, irão requerê-los. Então, se você acrescenta 1.500.000 beneficiários em 2017 em relação a 2016, o que se tinha em dinheiro em 2017, o que se tem em 2017 para pagar não vai ser suficiente. Então, você vai ter que pegar na saúde, na educação, no investimento, na segurança em algum outro lugar. De modo que, ficando 5 anos assim, a sociedade vai pressionar por uma reforma da Previdência muito dura, porque ela vai consumir o orçamento congelado. O governo debate a respeito de que a Previdência é deficitária. É um debate que podemos admitir
que, dependendo do enfoque dado, se pode chegar a essa conclusão, mas depende do enfoque, né? Por exemplo, no caso do INSS, o Regime Geral de Previdência, ele faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social tem as seguintes fontes de receita. Tem a COFINS, tem a contribuição sobre o lucro líquido, tem o PIS, tem concurso de prognóstico, tem 20% sobre a folha de salário dos empresários e 11% dos trabalhadores. Essa é a fonte da Previdência. Da Seguridade. Com esses recursos, o governo hoje consegue pagar as despesas com saúde, com assistência e com previdência, e sobram, em 2016, sobraram 11 bilhões de reais. Então, olhando por essa ótica, não é deficitário. Agora, olhando pela ótica do governo, que ele considera apenas a contribuição do trabalhador e da empresa, ora, se você tinha a receita da empresa e a receita do trabalhador, e você desempregou, nos últimos anos, 12 milhões de pessoas, é claro que você diminuiu a receita e a despesa continua a mesma. Então, tem sim insuficiência de financiamento, se considerarmos só as fontes, contribuição do trabalhador e contribuição da empresa. Mas isso é equivocado, não é só isso, né? E o governo, para dizer que a receita, que a Previdência é deficitária, ele faz o seguinte, ele traz os servidores públicos para dentro, que pertencem a outro orçamento fiscal, não é o da Seguridade, traz os militares e aí chega à conclusão de que todos juntos, de fato, haveria insuficiência de financiamento. Então, esse é o discurso que se faz. Mas esse debate, se é deficitário ou não é deficitário, perdeu completamente o sentido e o objeto por a seguinte razão. Não se utilizará como referência para a Previdência ou para qualquer outra despesa do governo a receita. A referência passou a ser, desde 1º de janeiro de 2016 e pelos próximos 20 anos, o que se gastou no ano anterior. É o que se gastou no ano anterior mais o IPCA. Então, significa dizer o seguinte, supondo que hoje se cobrasse de todos os trabalhadores e servidores públicos o dobro do que eles pagam hoje para a Previdência, esse dinheiro não poderia ser gasto. Ele iria para o superávit, porque a referência, ele não agrega no orçamento, a referência é o gasto anterior. Então, esse debate, se há ou não déficit, é um debate secundário. Tá. Nós temos uma situação, portanto, de enorme dificuldade que essa reforma virá de qualquer maneira. E devemos enfrentá-la com muita consistência, perseverança, com dados, com informação, desmistificando e mostrando os seus efeitos mais perversos, para, se não inviabilizá-la, pelo menos retirar dessa reforma os seus efeitos mais perversos. E aqui é possível, mas é muito fortemente possível se fazer isso, mesmo o governo contando com um Congresso que é conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, atrasado na área dos direitos humanos e do meio ambiente, pró-governo. Mesmo com tudo isso, é possível amenizar os efeitos perversos dessa reforma por uma razão simples. Nas eleições de 2010, aliás, 2006, 2010 e 2014, vocês se lembram, havia financiamento empresarial de campanha. Os candidatos dispunham de dinheiro, contratavam cabos eleitorais e até compravam votos, mesmo ilegal, né? Então, havia uma bonança, uma fartura de dinheiro para os candidatos. 2016, 2018 não terá essa fartura de dinheiro, em primeiro lugar. Segundo lugar, 2006, 2010 e 2014 não havia na campanha ou na sociedade nenhuma ameaça à retirada de direito. Ninguém debateu nas campanhas eleitorais que iria fazer reforma trabalhista, reforma previdenciária ou reforma do que quer que fosse, do ponto de vista de tirar direito. Agora, não apenas a ameaça, como já há a retirada concreta de direitos, no caso da trabalhista, e ameaça na Previdência. Então, se a gente chega para o parlamentar e diz para ele, bom, você não vai ter dinheiro, e você está votando para tirar direito do seu eleitor, você acha que vai conseguir se eleger? Se a gente disser para eles, eles vão repensar 1, 2, 3, 4 vezes antes de votar para a retirada de direito, e, portanto, vão ter uma postura de maior equilíbrio.
alguns já perceberam isso e, como não tem como votar diferente do que o governo deseja, já está trabalhando o fechamento da lista eleitoral. Em lugar de votar no nome, vota-se numa lista em que ele consegue ficar em primeiro lugar na lista, porque tem mandato, se reelege sem prestar conta para o eleitor, né, ainda ganha de brinde o fórum privilegiado. Então a gente tem que botar isso na cabeça. O eleitor é o titular do poder. Quando ele delega para alguém para que em seu nome possa legislar, possa alocar recursos públicos, possa administrar uma cidade, um município ou mesmo uma união, o faz com base num programa com exigência de prestação de contas e alternância no poder. E isso não está sendo feito. Nós temos o direito de cobrar ainda mais os trabalhadores e os assalariados de um modo geral, porque se ele perder renda, essa renda não vai para os miseráveis, para os mais pobres, vai para os mais ricos, porque vai garantir pagamento em dia e a preço que está sendo praticado no mercado aí dos credores dos títulos da dívida brasileira, interna e externa. Então, isso a gente tem que ter muita segurança desse ponto de vista. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 18 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você viu, reforma da Previdência é o tema do momento. E eu convido você no próximo programa para que possa acompanhar mais uma vez as discussões sobre esse tema que tanto afeta o funcionalismo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.